E aí, como foi a primeira semana do seu primeiro projeto de ciência de dados? Eu tenho certeza que a primeira semana para você, se você está começando, ela foi cheia de desafios e te gerou muitas dúvidas e possivelmente te gerou algum nível de desânimo, porque a vida ela continua, você começa a estudar, começa muito feliz, muito empolgado e depois vai perdendo esse ânimo. Mas o que eu tenho para dizer para você é que tudo isso faz parte do aprendizado e você precisa dar os próximos passos. Hoje nós entramos no capítulo 2 do nosso livro, esse livro aqui. Esse livro é muito legal, o link está na descrição aqui do vídeo e ele não é caro, tá? Ele traz um conteúdo muito bacana. Temos também um outro livro que é o Ultra Aprendizado, que é o livro que vai te ajudar a aprender qualquer coisa num espaço de tempo menor quanto possível, né. Então ele traz umas ideias bem legais que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Mas o nosso livro principal é esse aqui, Projeto de Ciência de Dados com Python, tá. Entramos agora no capítulo 2 e você tem que dar aquela respirada, tá, ganhar um certo ânimo, se automotivar e continuar, você precisa finalizar as coisas. Você não vai sair do zero ao herói no primeiro projeto que você vai fazer, e nem no primeiro curso, e nem na primeira graduação. Nem na primeira pós-graduação. Então, fique tranquilo. Esse é só o começo, é só o primeiro livro, ou só o primeiro curso, ou só a primeira aula do capítulo 2. A gente tem muita coisa para fazer ainda. O que eu tenho para dizer para você é que no capítulo 2 o autor ele vai começar a falar sobre uma coisa que os cientistas de dados gostam muito, que é a parte de modelagem. Nós vamos falar sobre o Scikit-learn e avaliação de modelo. O que nós vamos fazer aqui é falar de uma biblioteca bem específica chamada Scikit-learn. Essa biblioteca, Scikit-learn, ela vai te ajudar na criação de modelos de machine learning, utilizando diversos algoritmos. E aí você vai gerar também diversos modelos. Esses modelos, eles vão executar a tarefa que você está querendo executar, que é você quer prever se uma pessoa ela vai se tornar inadimplente ou não no próximo mês, certo? Então, dado as características das pessoas, você quer prever se ela vai ficar inadimplente no próximo mês. O modelo de machine learning, ele vai fazer isso por você, ok? Você vai treinar o modelo para que ele seja capaz de fazer isso, para novas pessoas que abrirem uma nova conta, por exemplo. Mas ele precisa de dados históricos. E nós temos. Nós temos um conjunto de quase 30.000 contas com justamente nessa situação. São contas que têm um histórico de 6 meses. Nós vamos usar esse histórico, que está resumido em uma linha só. O histórico da conta está resumido em uma linha só. Se você não entendeu isso muito bem, significa que você não entendeu a base de dados que você está usando. E aí você precisa dar um passo atrás, certo? Mas nós temos dados de muitas contas e nós podemos usar esses dados para ensinar o modelo que, dados certas características e certos padrões, isso indica que uma pessoa vai ficar inadimplente. Se o modelo aprender isso, é só colocar para funcionar e ver os resultados no dia a dia. É claro, não é bem assim, mas a gente vai aprender esses detalhes também depois. O que é importante para você agora é dar o próximo passo. Sempre é assim, dar o próximo passo. É muito difícil, se não impossível, até você sabe disso, chegar no R$ 1.000.000 se você não tem nem 10.000 na conta ainda. Eu acho que você precisa colocar metas, como essas, do tipo: "Se eu não tenho nenhum dinheiro ainda, vamos chegar no meus R$ 100 primeiro e depois nos meus 1.000 e depois nos 5 e depois nos 10". É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Então eu uso muitas simplificações, em alguns momentos nem está tão simplificado assim, às vezes você precisa dar um passo atrás. Cada caso é um caso. No seu caso, na sua vida, pode ser diferente. Então por isso que eu digo para você, escolha horários que funcionem para você. Escolha uma janela de tempo de estudo durante a semana e durante os dias que funcione para você. Mude a estratégia, tente outra coisa, mas não desista do livro, não desista, daquilo que você pretende fazer, tá? Nesse livro, então, ele vai mostrar no capítulo 2. No início aqui é uma parte um pouco mais experimental, não tem um exercício. Nós vamos começar de verdade no próximo vídeo, no exercício 8.
Mas ele vai mostrar para você um pouco do Scikit-learning, da regressão logística, ele vai mostrar como que funciona, os primeiros passos, e que você vai utilizar o fit e o predict. Nós vamos falar disso. Você vai inicializar o modelo, usar o fit e o predict. Depois que você aprender fit, predict, você vai aprender. A ideia é que você continue estudando para entender como o modelo funciona por trás das cortinas, tá? Ele vai comentar também sobre desbalanceamento de dados. A gente não vai entrar a fundo sobre desbalanceamento de dados agora. O que a gente vai fazer é aprender a avaliar bem o modelo. Se você aprender a avaliar bem o resultado do modelo, porque o modelo, imagina, ele vai funcionar sozinho. Então ele deveria dar um bom resultado, acertando as pessoas que vão ficar inadimplentes. E se ele errar, qual o resultado disso? Qual é o impacto no negócio? Entende? Antes, quem fazia isso? Quando não tinha modelo, era uma pessoa? Qual era a responsabilidade que ela tinha que ter? Qual era o impacto que ela tinha no negócio? Como que você avalia a performance de cada pessoa que fazia isso antes do modelo? Talvez seja assim que a gente vai querer avaliar o modelo, certo? A performance do modelo. Então, quanto ele acerta, quanto ele erra, ele tá bom, não tá bom? A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Vamos começar a colocar a mão na massa, fazer o exercício 8, o 9, eu acho que vai até o 10, e depois nós temos um conjunto de atividades para você desenvolver ainda mais. Não desiste, hein? Te vejo no próximo vídeo.